Resolução da segunda fase da OBFEP do ano 2019, nível A. O que a questão diz? A cremalheira é uma barra dentada em conjunto com uma engrenagem a ela ajustada conforme a imagem abaixo. Elas são usadas para movimentar grande parte dos portões automáticos. A barra dentada fica presa aos portões e a engrenagem fica presa ao eixo de um motor elétrico fixo no solo. O motor gira e a engrenagem que faz a barra dentada e o portão se moverem. Assim, o movimento de rotação é transformado em movimento de translação. Digamos que uma cremalheira seja formada por uma engrenagem de 4 cm de diâmetro e uma barra dentada de 2,4 metros de extensão. A engrenagem está presa ao eixo de um motor e a barra dentada está presa a um portão. Nessa circunstância, ao ligar o motor, o eixo da engrenagem rotaciona na razão de 90 graus por segundo. Caso necessário, a gente pode usar o π, que é igual a 3. E dá o π igual a 3. Quanto tempo leva para o portão fechar totalmente, considerando que toda a barra de uma extremidade à outra passa pela engrenagem? Este é o nosso item A. E o nosso item B, diferente de uma cremalheira, o deslocamento associado à rotação da Lua é desvinculado do deslocamento associado à translação da Lua. Entretanto, os dois movimentos possuem o mesmo período. Sendo assim, qual a velocidade de rotação da Lua em km por hora se a Lua completa sua translação em torno da Terra em 30 dias? Dados: raio da Lua, 1.750 km. Considere a velocidade de rotação como a velocidade de qualquer ponto da Lua que descreve uma circunferência do raio igual ao raio da Lua em relação ao eixo de rotação da Lua. Bem, pessoal, essa é a segunda questão da OBFEP nível A da segunda fase do ano 2019. E aí, a gente tem uma cremalheira, eles fazem uma relação, nos dão alguns dados importantes que a gente pode estar aqui já observando. Ele vai falar que a cremalheira ela é formada por uma engrenagem de 4 cm de diâmetro e uma barra dentada de 2,4 metros de extensão. Ele nos dá o valor de π, ele considera π aqui a questão π igual a 3, e a engrenagem ela rotaciona na razão de 90 graus por segundo. Então, vamos a partir daí resolver a nossa questão. Os dados, como eu já falei, pessoal, a gente tem que observar. A gente tem aí os dados da engrenagem. Ela tem um diâmetro de 4 centímetros e tem um raio de 2 centímetros. E da barra, a gente tem um comprimento de 2,4 metros, que é a mesma coisa de 240 centímetros. Basta multiplicar 2,4 metros por 100 que eu vou obter centímetros, 240 centímetros. E primeiro, para a gente saber o tempo, né, para o portão fechar com a questão pergunta, temos que descobrir a circunferência da engrenagem. E como é que eu descubro a circunferência da engrenagem? A circunferência da engrenagem vai ser o quê? Vai ser igual a 2πr, ou seja, a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio da engrenagem. E vamos substituir o π. A questão me deu que é igual a 3, o raio eu tenho que é 2. Então, a circunferência vai ser 2 vezes 3 vezes 2. Logo, a circunferência vai ser igual a quê? A 12 centímetros. Segundo, temos que descobrir a velocidade de rotação da engrenagem. O nosso segundo passo é descobrir a velocidade de rotação da engrenagem. Então, a gente vem para essa tabela. Nós temos a rotação. Ora, pessoal, se a questão me deu que a rotação é de 90 graus para 1 segundo, 90 graus para 1 segundo, para fazer uma volta completa, 360 graus, eu vou levar o quê? 4 segundos. Por quê? 4 vezes 90 é 360. Então, se eu tenho aqui que para 90 graus é 1 segundo, se 90 graus por segundo, então em 2 graus 180, seria o dobro. Como aqui eu tenho o que? É a volta toda, não a metade, é a volta toda. Então
é 4 vezes 90, que é 360, ou seja, 360 é igual a 4 segundos. Esse é o que? A nossa velocidade de rotação da engrenagem para uma volta. Ela demora 4 segundos para dar a volta completa. Então, pessoal, o meu terceiro passo é o que? Descobrir a minha velocidade média de rotação da engrenagem. E como é que eu descubro essa velocidade média? A velocidade média vai ser o que? Vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. E que espaço é esse? Vai ser o que? A circunferência da engrenagem, dividido pela variação do tempo. Que variação do tempo é essa? O tempo que ela passa para fazer toda a volta, ou seja, completar toda a volta é 4 segundos. Então, a gente vai estar substituindo. Então, a velocidade média vai ser o quê? 12 dividido por 4. A minha velocidade média vai ser 3 segundos. Essa é a velocidade média de rotação da engrenagem. E por último, o tempo que o portão leva para fechar. Bem, então, mais uma vez eu vou utilizar a minha velocidade média. Qual é a velocidade média? Variação do espaço pela variação do tempo. Substituindo o meu espaço. Qual é o espaço que eu quero, pessoal? O espaço que eu quero da barra, que é 240 centímetros, que é 2,4 metros, que eu transformei em centímetros. Dividido pelo tempo, que eu não sei. E a minha velocidade média eu já sei o que é 3 metros por segundo. Então, substituindo, eu tenho 3 é igual a 240 dividido pelo ΔT, que é a minha variação do tempo. Isolando o tempo, isolei o tempo aqui, pessoal. Meu passo foi isolar o tempo, ou seja, o meu ΔT veio para cá e o meu 3 passou para cá. Ou seja, né, a gente fez essa inversão para me subir o tempo. Então, a minha variação do tempo vai ser 240 dividido por 3. Fazendo essa divisão, vai ser o que? Vai ser 80 segundos. O portão ele vai levar 80 segundos para fechar. Esse é o tempo que o portão leva para fechar. E a letra B, pessoal, o que a letra B ela nos diz? Diferentemente de uma cremareira, o deslocamento associado à rotação da Lua é desvinculado do deslocamento associado à translação da Lua. Entretanto, os dois movimentos possuem o mesmo período. Sendo assim, com a velocidade de rotação da Lua em km por hora, se a Lua completa sua translação em torno da Terra em 30 dias, dados raio da Lua, 1.750 km, considere a velocidade de rotação como a velocidade de qualquer ponto da Lua que descreve a circunferência de raio igual ao raio da Lua em relação ao eixo de rotação. Então, pessoal, aqui, né, essa figura aqui representa a Lua. Essa aqui vai representar aqui a Lua para nossas contas. Eu tenho um ponto, esse meu ponto A aqui. Aí tem essa velocidade, a velocidade do movimento da Lua. E aqui eu tenho o meu raio. Esses tracinhos vermelhos representam o raio da Lua. Bem, pessoal, então eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro saber a circunferência da Lua. E como é que eu calculo a circunferência da Lua, pessoal, para mim estar fazendo? Circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu já tenho aqui, pessoal, a questão, ela me dá o raio da Lua, que é 1740. No enunciado da questão, ela diz que eu posso usar π com valor igual a 3. Então, eu vou substituir. Então, a circunferência vai ser 2 vezes 3 vezes 1740. Fazendo as contas, vamos ter o que? Que a circunferência é igual a 10.440 quilômetros. Essa é a circunferência da Lua, 10.440 quilômetros. Após isso, pessoal, tenho que descobrir a minha velocidade média do movimento. Para isso, eu vou precisar do quê? Da minha variação do espaço e a minha variação do tempo. A minha variação do espaço é quem, pessoal? É a circunferência da Lua, que eu já descobri que é 10.440 quilômetros. Qual é o tempo de movimento dela? 30 dias,
que transformando em horas eu vou ter 720 horas. Transformando 30 dias em horas, eu vou ter 720 horas. Então, eu vou substituir a minha variação do espaço aqui e a minha variação do tempo aqui e vou obter a minha velocidade média. Então, substituindo, eu vou ter que a velocidade média vai ser 10.450 dividido por 720. Fazendo a divisão, vou ter que a minha velocidade média vai ser igual a quem, pessoal? 14,5 km por hora. Essa é a minha velocidade média. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Abraço, até a próxima.